Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje eu vou falar sobre a Mesopotâmia. Mas antes, se você chegou agora no canal, seja bem-vindo. Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. E se você já conhece aqui o canal, já está aqui há algum tempo, eu convido você a me apoiar lá na minha campanha do site apoia-se/profanelise. Nessa campanha você pode doar qualquer quantia para poder ajudar o canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade e divulgando a ciência da história para outros lugares. Bom, então bora para a aula? Antes de falar sobre a Mesopotâmia, é interessante a gente frisar que essa civilização estava localizada numa região muito importante. Eu já falei sobre isso no vídeo de Egito Antigo, que é a região da Crescente Fértil. Essa é uma região que tem formato de lua crescente, né? Vocês podem ver aí no mapa que eu vou colocar. E ela é muito fértil por ter vários rios nessa região. Então a gente tem aí o rio Nilo do Egito, o Tigre e Eufrates, né, da civilização da Mesopotâmia, e o Rio Jordão. Então todos esses rios davam a possibilidade, durante as suas cheias, que eram periódicas, a fertilizar a margem. Nessa margem fertilizada era possível desenvolver a agricultura. É por isso que as primeiras civilizações vão surgir nessa região. As primeiras civilizações, então, que surgem na Crescente Fértil são organizadas de forma política, econômica e militarmente e são chamadas de civilizações fluviais. Essas primeiras comunidades que vão surgir e se desenvolver são muito ligadas e muito dependentes desses rios. E é justamente entre dois rios que a Mesopotâmia vai se localizar. Mesopotâmia, em grego, significa terra entre dois rios. E esses rios eram os rios Tigre e o rio Eufrates. É extremamente importante que a gente entenda que essa localização foi relevante para o desenvolvimento da civilização, até porque no entorno da região da Crescente Fértil você tem uma região desértica, uma região quente, seca, e aí esses rios possibilitavam a sobrevivência dessa população. Mas por que nós estudamos a Mesopotâmia? Bom, esses povos, eles foram os primeiros a desenvolver um tipo de escrita 4.000 anos antes de Cristo, e inclusive é a partir daí que nós começamos a classificar como o momento que inicia, né, a Idade Antiga. E além disso, os povos da Mesopotâmia deixaram um legado, uma herança cultural muito importante. Essa civilização desenvolve muito da astronomia, da arquitetura e da matemática, além de outros elementos culturais. A ocupação dessa região da Mesopotâmia se inicia mais ou menos aí em 3.500 a.C. pelos chamados povos sumérios. Mas é interessante que vocês saibam que vários povos habitaram essa região. Essa civilização vai trazer a possibilidade do controle das cheias do rio Tigre e Eufrates por meio de canais de irrigação, de barreiras e de diques. Assim, essa civilização consegue então fazer a plantação agrícola, a domesticação de animais e se estabelecer na região. É por isso que a base da economia dos povos da Mesopotâmia e da maioria dos povos da antiguidade nesse período vai ser a agricultura. Era por meio da agricultura que a civilização da Mesopotâmia plantava trigo e a cevada, que eram mais ou menos ali a base da alimentação dessa civilização, entre outros produtos também. Mas a Mesopotâmia não vivia apenas de agricultura, também existia a domesticação dos animais e com o excedente da produção era feito o comércio entre as vilas, entre outros povos. Então era importantíssima essa base agrícola até mesmo para se poder ter outras atividades econômicas. Sempre bom lembrar que apesar da base da economia ser a agricultura, a maioria das terras eram de propriedade do Estado, eram de propriedade do governo. Mas foi com essa produção e com esse excedente que a urbanização acontece, que as pequenas vilas crescem e formam cidades. E aí, a partir dessas trocas, é possível também a estruturação e a urbanização. Como eu já disse, os povos sumérios foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia e, por isso, foram os primeiros a erguer as cidades e as pequenas vilas. A urbanização da Mesopotâmia não era muito regular. A gente tem ali o palácio e os vilarejos em volta, no entorno também as plantações,
os pomares, e algumas cidades que foram destaque nesse contexto, como por exemplo a cidade de Ur, a cidade de Nippur e de Lagash. A cidade mais antiga e mais importante da Mesopotâmia foi a cidade de Uruk. Essa era uma das cidades que abrigavam uma maior população, por isso ela tinha vários edifícios, ruas e tinha um desenvolvimento comercial muito forte também. De início, os povos da Mesopotâmia se organizavam por meio de cidades-estado. Então aqui eu já estou puxando para falar um pouco com vocês sobre a questão política da Mesopotâmia. Então as primeiras cidades-estado, elas eram cidades independentes entre si, que tinham a sua própria administração, o seu próprio exército e o seu próprio governante. Estes governantes eram os sacerdotes, também chamados de patesis ou patesi. Esses sacerdotes eram responsáveis então pela estrutura administrativa e pela organização dessas cidades-estado. Esses governantes também tinham uma autoridade absoluta, então centralizavam o poder militar, administrativo e econômico. É interessante também entender que esses líderes cuidavam da infraestrutura da cidade, dos canais de irrigação e podiam criar e executar as suas próprias leis. Geralmente essa liderança e essa força do patesi era passada de pai para filho, então a liderança política acontecia de forma hereditária. Por volta mais ou menos aí do segundo milênio antes de Cristo, por conta de disputas políticas, o poder administrativo e do governo sai das mãos do sacerdote e vai para as mãos do rei. Então, a partir daí, é um rei que governa a Mesopotâmia e que governa os sumérios, concentrando o seu poder. Então, o poder político sai dos templos e vai para o palácio real. Em cada cidade-estado, então, nós tínhamos um rei e uma dinastia, que era a família, né, de soberanos que estava no poder. Esse rei tinha, então, o seu poder político ditado pelos deuses, então ele seria um escolhido pelos deuses para exercer essa administração e para exercer esse governo, mesmo ainda esse representante sendo um mortal. E justamente por ser reconhecido pelos deuses, esse representante ele vai receber pedaços de terras, ele vai receber também impostos e oferendas por conta dessa sua condição. Apesar de ser alguém que tem o seu poder ditado pelos deuses, é interessante a gente ressaltar que o rei não tinha um poder totalmente absoluto. Ele deveria respeitar os sacerdotes e a condição religiosa do lugar, afinal ele só estava ali no poder por ser um escolhido, por ser um representante desses deuses. Então cabia ao rei ter boas relações com os sacerdotes, e isso incluía também a ideia de construção de templos, de aperfeiçoamento desses locais, de uma convivência saudável com os sacerdotes, porque ele precisava fazer ali essa conciliação entre os membros da questão religiosa e da crença da Mesopotâmia. Sobre a sociedade da Mesopotâmia, se nós formos pensar ali numa pirâmide da sociedade para representar essa civilização, é importante a gente entender que foi uma sociedade bastante dividida, bastante hierárquica e com uma organização social bem rígida. Dificilmente havia então uma mudança de classe social, não havia mobilidade social, vamos dizer assim. Lá no topo da pirâmide nós vamos ter então o rei e a sua família, a família real. Depois do rei nós vamos ter os sacerdotes, que eram responsáveis então pela questão religiosa. Depois nós vamos ter ali uma classe intermediária composta por artesãos e comerciantes, e na base os escravizados. Estes escravizados, é importante ressaltar aqui mais uma vez, e eu já comentei sobre isso lá no vídeo Egito Antigo, esses escravizados eram pessoas que se tornam escravas por conta de dívidas ou então por serem vencidos de alguma guerra. Então não havia na Idade Antiga a ideia de uma pessoa se tornar escrava pela cor da sua pele ou pela sua origem, pela região de onde ela veio. Nesse caso, nesse contexto da Mesopotâmia, eram essas duas condições: ou você ser um vencido de guerra, ou você ter alguma dívida. No caso da dívida, a pessoa ela tem ali essa dívida adquirida, ela trabalha como um escravizado pelo tempo que ela pode fazer esse pagamento, depois ela vai estar livre. Era muito comum que as pessoas que tivessem uma dívida ou elas mesmas se tornassem escravizadas, ou colocassem algum parente, um filho, para serem escravizados para pagar a sua dívida. Já os prisioneiros de guerra tinham uma condição
menos favorecida, até porque eles ficavam como escravizados durante a vida toda, eles podiam ser vendidos, podiam ser trocados, eles eram vistos como objetos. Apesar de cada cidade-estado ter o seu líder político, a sua forma de administração, as cidades da Mesopotâmia tinham em comum a sua cultura, a sua língua e a religião. Para falar então dessa questão cultural, que é importantíssima na Mesopotâmia, nós temos que entender que essa civilização está totalmente ligada à natureza, totalmente ligada àquilo que a natureza pode oferecer. E justamente quando a civilização começa a crescer, quando a produção agrícola, quando a domesticação de animais gera um excedente, é que vai acontecer então as trocas, o comércio. E para que essas trocas, para que esse comércio se faça da forma mais eficiente possível, foi necessário desenvolver então a escrita. Então os povos da Mesopotâmia desenvolvem um tipo de escrita para registrar as suas trocas, aquilo que era vendido, aquilo que era comprado, para se ter uma melhor forma de administração desse comércio. A escrita dos povos da Mesopotâmia foi chamada de escrita cuneiforme. Ela era escrita com um instrumento em formato de cunha, geralmente feito nas argilas, e essa escrita representava não só, o registro em si, mas também os sons. Além da escrita, havia um registro matemático muito parecido com os algarismos romanos, o que demonstrava então esse conhecimento matemático de lógica. É sempre legal entender que as fontes históricas que nós temos sobre os povos da Mesopotâmia estão muito relacionadas a essa escrita por conta do comércio. Sobre a religião na Mesopotâmia, estes povos eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. E como eu disse, esses deuses geralmente estavam ligados aí a fenômenos da natureza ou a tudo que a natureza poderia oferecer. Já que esses deuses estavam ligados à natureza e aos seus fenômenos, os povos da Mesopotâmia acreditavam que os deuses podiam interferir no cotidiano, na vida das pessoas. É por isso que era sempre necessário fazer algo em troca para esses deuses. Então existiam rituais, oferendas, sacrifícios, de forma a ou agradecer, ou a fazer um pedido, ou a evitar problemas com relação a esses fenômenos. Havia uma crença também de que esses deuses transmitiam mensagens para as pessoas. Isso poderia acontecer por meio dos sonhos, ou até mesmo por meio das estrelas, de sinais. Então cabia aos sacerdotes interpretar essas mensagens. Para interpretar essas mensagens, muitas vezes os sacerdotes utilizavam de técnicas como observar as entranhas dos animais ou até mesmo os sinais que vinham do céu. Esse tipo de interpretação, ele não era considerado magia, ele era fundamental para que as pessoas tivessem a sua vida do cotidiano de forma mais segura. Então, muitas vezes, os sacerdotes, a partir da observação desses sinais, da observação do céu, dos astros, eles vão então desenvolvendo alguns conhecimentos, principalmente com relação aos conhecimentos astronômicos. Então, por exemplo, a movimentação de eclipses, as fases da lua, esse tipo de observação que está ali relacionado à astronomia. Por isso que os mesopotâmicos então aprendem a dividir os dias em 12 horas duplas e o ano a partir dos ciclos da Lua. Esses povos também conseguem identificar a existência de alguns planetas como Marte, Mercúrio, Vênus e Saturno. Isso é extremamente importante porque a gente pode entender que a partir dessa observação ligada a uma questão de crença, você tem o desenvolvimento de um conhecimento maior. O local onde essas observações eram feitas e onde havia então também os rituais e os sacrifícios era num lugar chamado Ziggurat. Esse local existia em todas as cidades-estado, então cada cidade-estado precisava ter o seu templo, a sua Ziggurat, que geralmente eram construções bem altas, grandes, para se estar próximo aos céus. Além disso, as Ziggurates, elas eram construídas parecidas com as pirâmides, e eram locais de habitação também dos deuses. Bom, pessoal, mas aí é importante a gente entender que além dos sumérios, eu disse para vocês lá no começo da aula que os povos da Mesopotâmia sempre sofreram invasões e conflitos. Isso porque essa era uma região muito importante, tinha 2 rios, era fértil, então vários povos vão invadir e vão se estabelecer nessas regiões.
E a partir daí a gente começa um processo de centralização do poder e da criação de alguns impérios dentro da Mesopotâmia. Por volta de 2800 a.C., um povo vindo do deserto da Síria, chamado de Acádios ou de Acadianos, vai invadir e tomar, as terras dos Sumérios. Comandados pelo rei Sargão I, essa população então expande esse território, entra dentro do território dos Sumérios e começa um processo de centralização do poder. Sargão I então unifica as regiões da Mesopotâmia e forma o que a gente vai chamar de Império Acádio. Para quem não sabe, os impérios representam aí uma forma superior de poder legítimo. Geralmente o império ele é um vasto território conquistado por meio de guerras e de conflitos. A ideia do império é justamente expandir, aumentar esse território. E não foi diferente aqui. O que é bacana é que os povos acádios e o Sargão I, ele não vai impor a cultura aos povos sumérios. Pelo contrário, nós temos aí uma fusão de culturas. Então os acádios aprendem a escrita cuneiforme, aprendem a questão das crenças religiosas, e nós temos aí uma mistura das duas culturas. Só que entre 2000 e 1900 a.C., nós temos outros povos chamados de Amoritas, que vêm da Arábia e que invadem o Império Acádio. Por volta de 1792 a.C., o rei Hammurabi vai fundar a cidade da Babilônia e vai se tornar então o líder do Império Babilônico. Dentro desse Império Babilônico é importante a gente destacar que o rei Hammurabi, o imperador, ele, além de unificar, de centralizar o seu poder, ele vai conseguir também governar muito bem por conta da centralização da legislação, ou seja, da criação de leis para poder organizar e administrar da melhor forma esse território, que já tinha ali sumérios, acadianos e agora os babilônios. Bem antes do rei Hammurabi chegar, a gente tinha ali muitas leis que eram impostas por meio da oralidade. Então não existia nada escrito. As leis, elas eram faladas. Então cada vez que você tinha uma invasão, cada vez que você tinha novos povos, essas leis podiam se alterar ou até mesmo dependendo da classe social dessas pessoas. É por isso que o Hammurabi decide, então, concentrar essas leis que já existiam, esses códigos que já existiam entre as pessoas, de uma forma escrita. É legal entender que a partir da lei escrita era possível você conseguir garantir os direitos e os deveres dessa população. Então foi a partir de então que Hammurabi criou o primeiro código de leis aí da Mesopotâmia, chamado de Código de Hammurabi. É interessante entender que esse código tem como base a chamada Lei do Talhão, ou seja, olho por olho, dente por dente. Então o criminoso ele vai sofrer como pena aquilo que ele causou para o outro. Então a base desse código é a ideia da vingança. Como eu disse, essas práticas, essas leis, esses costumes já existiam. Então o código fala sobre questão de roubo, de família, de divórcio. Então Hammurabi ele não criou uma lei, um código inovador, mas o que ele fez de inovador foi justamente registrar essas leis e unificar essas leis para um só território. Ainda sobre o código de Hammurabi, tem um ponto bem legal e importante que eu quero trazer para vocês aqui do documento, que é a questão do divórcio no código e sobre a questão também da diferença da lei para homens e para mulheres nesse contexto. Eu vou ler um trecho para vocês, vou colocar aqui na tela para vocês verem como funcionava então o código com a questão do divórcio para as mulheres. Se a esposa de um homem que habita a casa deste homem quiser sair, e se ela tiver o hábito de fazer extravagâncias, desorganizar a casa, negligenciar o marido, ela deverá ser persuadida. E se o seu marido decidir repudiá-la, ele a repudiará. Ele não lhe dará nada para a sua viagem, nem pelo seu repúdio. Se seu marido decidiu não repudiá-la, seu marido tomará outra mulher. Esta mulher, primeira, habitará na casa de seu marido como escrava. Se uma mulher odeia seu marido e lhe disser, tu não mais me terás como esposa, aquilo que está por detrás de sua conduta a respeito da sua culpabilidade será esclarecido. Se ela for zelosa e não tiver culpa, e seu marido sai e a negligencia muito, esta mulher não cometeu erro. Ela tomará seu dote e irá para a casa de seu pai.
Se ela não for zelosa e costumar sair dissipando seus bens, negligenciando o marido, esta mulher será lançada na água. A partir dessa leitura, é legal que a gente consegue notar que o papel social da mulher era bem diferente do homem, e inclusive as penas para a mulher com relação ao divórcio, ao casamento, a maneira de se comportar nesse casamento eram bem diferentes com relação ao homem também. Com a morte do Hammurabi, a gente vai ter ali o Império Babilônico entrando em crise, os seus sucessores não conseguem organizar e administrar esse império e ele é sucessivamente invadido por outros povos. Aproximadamente em 1000 anos antes de Cristo, esses povos babilônios, acádios e sumérios são invadidos pelos povos assírios. Esses povos eram muito conhecidos nesse período por serem fortes guerreiros, por terem estratégias de guerra muito importantes e eficazes, por utilizarem, por exemplo, do cavalo, que outras civilizações não utilizavam, por utilizarem também, por exemplo, armas de ferro, que davam muito mais força e resistência. Então, eram povos guerreiros considerados, violentos e muito eficazes nas suas invasões. Então aí no ano 1000 a.C. nós temos o chamado Império Assírio. No seu auge, esse império ele abarcou regiões como o Egito, a Palestina e a Síria. Como eu disse, as invasões na Mesopotâmia não param, é uma região muito importante. Então, apesar das invasões assírias e apesar dessa força guerreira, alguns anos depois, em 600 a.C., o Império Assírio será invadido por outros povos. Esses povos, chamados de caldeus, conseguem então submeter os povos assírios, invadem essa região e constroem ali um novo império. Esse império vai ser chamado de Império Neobabilônico ou Segundo Império Babilônico. E por que esse nome, O seu rei, Nabucodonosor, ele era um grande entusiasta da época de Hammurabi, queria que esse império e que essa região se tornasse muito parecida com a grandiosidade que foi a época, do primeiro Império Babilônico, e é por isso que ele recebe esse nome. Durante o governo de Nabucodonosor, ele teria construído ali os chamados Jardins Suspensos da Babilônia. Segundo alguns estudiosos, nós temos ali relatos, mas não comprovação de que esse jardim existiu, mas ele teria sido construído pelo rei Nabucodonosor para sua mulher às margens do rio Eufrates. A sua esposa dizia que ela queria lembrar das terras onde ela veio, e então Nabucodonosor constrói então esses jardins. Bom, o Segundo Império Babilônico ele entra em decadência em 539 a.C., com a invasão dos persas. É importante a gente entender que essa invasão fez com que as cidades perdessem sua autonomia, perdessem sua dinâmica. Então a Mesopotâmia, que nós falamos até aqui, ela entra em declínio. Os povos persas surgem numa região onde é ali o Irã atualmente, e o rei Ciro então invade essa região da Mesopotâmia, conquistando e expandindo mais o seu império. Então nós temos ali agora um chamado Império Persa e a Mesopotâmia entra em declínio. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixa aqui os comentários de vocês com as dúvidas, com as sugestões e até a próxima aula.